Bom, boa tarde, né? Todo mundo aí que está participando, todo o pessoal que está participando online, quanto o pessoal que está participando presencial. A gente está com o laboratório hoje com um pouco mais de pessoas do que a gente estava tendo, né, no final do semestre passado. Isso é muito legal, sejam bem-vindos, né? Bastante pessoas novas aí no clube de programação. Duas questões que a gente precisa conversar rapidinho antes de entrar no assunto da nossa hora júnior de hoje. O primeiro assunto e o mais importante deles é o formulário para quem é da UTFPR Curitiba e quer participar da Maratona de Programação. Tem que preencher este formulário. Caramba, olha só, o projetor está bem bugadão, hein? Ô, louco. Como eu falei, né? Esse laboratório aqui é amaldiçoado. Só que a gente vai continuar nele. A princípio, nós teríamos conseguido de novo a B104, que é um laboratório bem legal, bem grande, né? Mas acabei de receber a notícia de que o pessoal vai precisar usar a B104 e a gente vai pegar de volta a B204, a gente vai continuar aqui, tá? Aqui é o nosso laboratório para as próximas semanas também, não só para hoje, infelizmente. Bom, vocês têm até o dia 21 deste mês para preencher o formulário para participar da Maratona de Programação, tá? Então, quem quiser participar da Maratona pela UTFPR Curitiba, precisa preencher esse formulário. Precisa achar 2 colegas, montar um time de exatamente 3 pessoas e se inscrever, tudo bem? Mas é meu primeiro ano participando do clube, ou, eu sou calouro, eu não sei programar, eu, sei lá, tô na hora júnior 2 ainda, não sei direito programação competitiva, não interessa, não importa, tá? Certeza que se você não sabe nada, sabe 0, 0, 0, qualquer coisa que você conseguir aprender daqui até a data da competição, que é final de outubro, vai estar bom. Vai ser suficiente para pelo menos você brincar, para pelo menos uns 2 balões você conseguir, né, e voltar para casa feliz com 2 balõezinhos. Eu acho que é muito melhor você ir participar da maratona, mesmo sem muito preparo, mesmo sem ter estudado tanto, mesmo sem tanta bagagem assim, mas pelo menos você vai, você conhece, você sabe como é que é a competição, você faz os balõezinhos lá, você brinca, né? Isso é melhor do que você não participar, né? Porque a tendência, se você não participar, não é você treinar tanto quanto você treinaria se você vai participar. É uma coisa natural, né? Você tem a prova para fazer, você vai estudar mais. E a gente sempre tem que pensar na maratona de programação, não é na competição deste ano, né? Você pensa sempre no long game, né? No jogo longo. Você pensa, você vai participar até 5 vezes, você pode participar da competição. Então, você não pensa na tua estreia neste ano. Você pensa daqui 5 anos, por exemplo, chegar numa final mundial. Agora, se você não participa, se você deixa de participar esse ano porque você acha que você é muito iniciante, o tanto que você teria caminhado esse ano já não vai mais ser tanto assim, já vai ser provavelmente menos, né? E isso acaba dificultando um pouco pensando nesse long game, né? Que a gente quer que vocês caminhem e que deem o melhor de vocês para ter bons resultados daqui 1 ano, 2, né? Chegar numa final brasileira, depois chegar numa final mundial, enfim. Tá? Então, realmente incentiva todo mundo a participar, mesmo quem se acha muito despreparado, tá legal? Acha 2 colegas, é obrigatório que os 3 sejam da UTFPR Curitiba, não precisa ser de cursos ligados à computação ou tecnologia, eu sou do BSI, um colega meu é da engenharia de computação, mas um colega meu é de letras, sei lá, se o cara de letras sabe programar, junta os 3 e faz um time e tá tudo certo. Só precisa ser da UTFPR Curitiba, beleza? Preenche o formulário aqui e a gente volta a conversar. Para quem está chegando agora no clube, a gente tem o link para registrar a presença na oficina. O link foi enviado lá no grupo do Telegram, vocês entram lá, colocam a ID de vocês no formulário para registrar a presença. Essa ID, para quem não sabe, se você for lá na planilha do clube de programação, que agora vocês já têm, quem chegou no clube recentemente recebeu acesso, né, a essa planilha. O link para a planilha está lá no arquivo README do Dropbox. Então,
essa planilha CDP-ID mais presenças. Se você entrou na programação, você já está nessa planilha, e você tem a tua ID, que é o númerozinho aí associado à sua inscrição. Você pega esse número e com esse número você registra a sua presença lá na oficina, tá? A gente vai contabilizando as presenças aí para que possa você depois receber a certificação e poder contabilizar as horas, ok? Beleza? Bom, vamos lá, vamos voltar aqui e começar a nossa hora júnior de hoje. A hora júnior de hoje é a hora júnior 36, desculpa, 36 não. É a hora júnior 37, é a nossa quarta hora júnior sobre o assunto de geometria computacional, né? Faz parte aí de uma jornada de iniciação que a gente está construindo. É uma jornada que já tem prazo para acabar. Fora a hora júnior de hoje, a gente vai ter mais 2 horas juniores que ainda vão pertencer à jornada, e depois a jornada se encerra. E aí a hora júnior volta a ser um momento para pessoas que realmente estão ingressando no clube, que tem pouco pré-requisito, né? O legal da hora júnior é ser esse momento da oficina de programação, em que a gente trabalha com problemas que não envolvam tantos pré-requisitos, tá? Sempre foi essa a ideia. A gente deu uma parada com essa ideia para construir a jornada de iniciação, para cobrir pelo menos o básico dos conteúdos que frequentemente aparecem nos problemas, e a gente tem que ficar, toda vez que eles aparecem, reensinando, né? Então, para não precisar ficar reinventando na roda o tempo todo que a gente construiu a jornada, que daí os conteúdos estão ali, elencados, catalogados e gravados, né? Mas aí a gente vai terminar a jornada de iniciação, depois aqui das 2 horas juniores sobre teoria de jogos, né? Que vão ser a hora júnior da próxima semana, e a outra hora júnior também é sobre teoria de jogos, tá? Não tem muita dependência do assunto de teoria de jogos em relação aos assuntos anteriores. Então, quem não está tão avançado assim na jornada, pode, sem problemas, assistir aqui as horas juniores 38 e 39, que não vai ter grandes problemas para acompanhar. Talvez alguma coisa de programação dinâmica seria interessante dar uma olhada para acompanhar, pelo menos aqui a hora júnior 39. Aqui vai aparecer alguma coisa de programação dinâmica, mas é o único pré-requisito da jornada de iniciação que você precisa para acompanhar a hora júnior 39, tá? Tendo dado esses recados, vamos então falar aqui do nosso assunto de hoje, que é o assunto de distâncias entre retas e segmentos, né? Retas, segmentos de retas, são objetos geométricos simples que frequentemente aparecem aí em problemas de programação competitiva que envolvem geometria computacional, e às vezes as pessoas não sabem muito bem como lidar com esses objetos geométricos em programação, né? Às vezes o pessoal acaba, por mais que tenham feito disciplinas na graduação de geometria analítica, ou até de geometria computacional, às vezes o pessoal faz escolhas ruins sobre que contas fazer ou que algoritmos utilizar para trabalhar com esses objetos, tá? Então a gente vai ver justamente alguns jeitos espertos de escrever pouco código, mas código correto, que vai resolver o problema, que não vai trazer potenciais bugs aí para a tua solução, né? Especialmente quando a gente trabalha com retas, às vezes o pessoal gosta de representar reta por equações do tipo y igual a ax mais b. Né? O pessoal, então eu vou guardar 2 valores a e b, que já vou identificar aí uma equação de reta dessa forma, e eu estou aqui representando uma reta do plano, né? Péssima escolha, porque se eu quero representar a reta desse jeito, eu não consigo, por exemplo, representar retas verticais, né? Eu não consigo os valores de a e b, tais que a equação de uma reta vertical seja y igual a x mais b. Então, uma equação de reta da forma ax mais by mais c igual a 0, né, é muito mais apropriada para você representar uma reta computacionalmente. Você só guarda ali os 3 valores a, b e c, tudo bem? E ok, você tem aí a tua reta representada, e você consegue representar retas, inclusive, verticais desse jeito, né? Você utilizar a, b e c, que correspondem à equação da reta ax mais b mais c. A gente tem um problema só
como essa equação de reta, x mais b mais c igual a zero, porque se a gente pega a equação x mais 2y mais 3c igual a zero, e 2x mais 4y mais 6c igual a zero, são duas equações diferentes, certo? Mas representam exatamente a mesma reta. Porque uma, né, foi obtida multiplicando a outra por 2. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. A gente não gosta muito, né, de você ter vários jeitos de representar o mesmo objeto, computacionalmente falando. Isso não é muito legal. Então, você pode colocar uma convenção, por exemplo, de que teu A, ele sempre vai ser 1, 0 ou menos 1, que é tudo que você precisa, né? Uma vez você colocando essa convenção, aí você tem um jeito único de representar qualquer reta. E aí você fica feliz, né? Porque cada reta tem um jeito único de ser representado, e aí você pode trabalhar sem maiores problemas com retas. Lá no livro dos Halim, que é o principal livro que a gente utiliza, eles abordam vários problemas com retas. Por exemplo, saber se duas retas se intersectam ou não, encontrar a intersecção de duas retas, saber se duas retas são paralelas, né, que é o contrário de se elas se intersectam ou não. Enfim, a gente não vai abordar esses problemas aqui na oficina, mas eles estão, inclusive, elencados para o treino que foi montado para a História Júnior. Tem problemas lá que envolvem interseção de retas, e aí fica a cargo de vocês estudarem no livro dos Halim. Eu vou abordar um outro problema um pouco mais dificinho até, que é você, dados dois segmentos de reta, né, encontrar a distância entre esses dois segmentos de reta. Aqui no caso... Eita. Aqui no caso, a distância seria o valor do comprimento, né, desse segmento aqui, para esse exemplo que eu desenhei. Eu acho que é ali que está a distância entre esses dois segmentos e a distância entre esses dois pontos aqui. Tudo bem? Então, a gente vai falar desse problema. Para falar que é o problema de dados dois pontos aí, e dado ainda um terceiro ponto P, eu quero encontrar a distância do ponto P, a reta que passa pelos pontos aí. Finge que isso é uma reta. Tá? Entendo que eu estou desenhando olhando para o lado e aí é difícil desenhar algo reto, tá bom? Mas eu quero saber, quero encontrar aí, né, a distância do ponto P, a reta que passa pelos pontos A e B. Tudo bem? Bom, talvez alguém que fez um bom curso aí de geometria analítica, ou álgebra linear até, né? O que faria numa situação dessa? Encontra a equação da reta, A e B, encontra a equação dessa reta aqui, né? Que forma um ângulo de 90 graus, com a reta que passa por A e B e que passa pelo ponto P, e aí pega esse segmento aqui, e aí consegue encontrar o comprimento desse segmento, que é a distância do ponto P, a reta que passa por A e B. Talvez esse seria o jeito mais tradicional, mais imediato, que alguém que nunca brincou com geometria computacional, mas que já brincou com geometria analítica, resolveria o problema. Ok? A gente não vai fazer isso. Isso dá trabalho e não precisa, né? Tem jeitos muito mais espertos que só trabalhando com vetores e coisas básicas de produto vetorial, produto escalar, a gente já consegue resolver esse problema de saber a distância de um ponto P, a reta que passa por dois pontos A e B. Então, qual que é esse jeito aí? Eu vou, primeiro, fazer o que a gente chama, né, que é a projeção
ortogonal do vetor AP no vetor AB. Quer dizer, eu quero encontrar, no fim das contas, esse ponto C aqui, de modo que esse vetor AC seja a projeção ortogonal do vetor AP sobre o vetor AB. Ok? Eu sei o que é o Gustavo Guedes entrou na transmissão. Eu sei que existe um lambda, um escalar lambda aí, que eu posso multiplicar pelo vetor AB para escalar o vetor AB de modo que ele vire esse vetor AC. Tudo bem? Posso esticar o vetor AB ou comprimir ele. Quer dizer, existe esse escalar lambda aí que, multiplicado pelo vetor AB, escala o vetor AB para ele virar o vetor AC. Então, o que a gente quer? Encontrar esse escalar lambda. Mas é fácil encontrar esse escalar lambda. Basta eu pegar o produto escalar dos vetores AP e AB e dividir pela norma ao quadrado do vetor AB, que é sobre o qual eu estou querendo fazer a projeção ortogonal. Né? Se fosse o contrário, se fosse projetar o vetor AB no vetor AP, aí aqui embaixo eu faria sobre AP norma ao quadrado. Tudo bem? Como eu quero projetar o AP no AB, então eu faço o produto escalar dos dois vetores, e embaixo eu coloco o norma ao quadrado do vetor sobre o qual está sendo feita a projeção. Beleza? Isso dá o escalar lambda. Tendo o escalar lambda, eu tenho o vetor AC. Tendo o vetor AC, eu sei o ponto C. Né? É só eu pegar o ponto A e transladar ele pelo vetor AC, eu chego no ponto C. Tudo bem? O vetor AC me leva do ponto A no ponto C. Ok? E aí, a distância do ponto P, a reta que passa por A e B, é a distância euclidiana entre os pontos P e C. A distância euclidiana também calcula, no fim das contas, também com o produto escalar. Tá? Ok? Então, veja como produto escalar, uma coisa super simplesinha, resolve o problema aqui. Tá, e se eu queria a distância, não do ponto P para a reta que passa por A e B, mas se eu queria a distância do ponto P para o segmento de reta AB. Qual que é a distância que vale a distância de AP para C, para P? É a distância euclidiana, de P a C, então, entre os pontos. Você achou que é essa distância antes? Eu ouvi você falar. Acabei de falar. Sei lá o que é a distância entre AB e B. Que, no fim das contas, a gente faz com o produto escalar também. Né? Porque a distância euclidiana entre esses pontos P e C é a norma do vetor PC. A norma do vetor PC é a raiz quadrada do produto escalar de PC por PC, certo? Então, no fim das contas, tudo é Pitágoras. A gente está usando Pitágoras, são 1001 jeitos de usar Pitágoras aqui. E só. Mais nada. Legal? Só para o escalar resolveu a coisa. Né? Agora, se é o segmento de reta no qual a gente está interessado, né, se interessado no segmento de reta, também é fácil o problema, porque esse escalar lambda, ele diz para a gente onde que esse ponto C vai estar. Se esse escalar lambda ele for maior do que 1, quer dizer que o ponto C vai estar para depois do ponto B, né? Aí é só você, ao invés de fazer a distância entre P e C, você faz a distância entre P e B. Tudo bem? Se esse escalar lambda, por outro lado, for menor do que 0, quer dizer que o ponto C vai estar para antes do vetor A, do ponto A. Beleza? E aí você não faz a distância entre P e C, você faz a distância entre P e A. Pronto. Assim eu tenho também a distância entre P e o segmento de reta AC. Só pegando esse escalar lambda
e vendo se ele é maior que 1, menor que 0, ou está entre 0 e 1. Ok? Mágico, né? Mágico e bonito. Eu acho isso bonito. É bonito porque é simples. Eu gosto de coisas simples, né? É legal. Uma coisa super simples, tipo, Teorema de Pitágoras resolve a nossa vida. Né? E aí, vamos pensar agora num problema um pouco, que seria, né, a motivação original lá que eu falei. A distância entre dois segmentos de reta. Não mais a distância ponto-segmento, e sim a distância segmento-segmento. Como é que calcula a distância entre dois segmentos de reta? Se eu tenho um segmento S, que tem seus pontos A e B, seus extremos A, B, e o segmento R, que eu vou chamar os extremos de R também de A e B, porque é o SA, SB, RA, RB. Legal? Você pode pensar já em termos de programação, né? São os membros A e B da struct segmento. Esse aqui é o segmento S e o segmento R. Aí vem um teorema, é fácil de provar, mas é bem fácil de intuir também. Talvez vocês precisem pensar um pouco no teorema, mas ele faz todo sentido, que diz o seguinte: se os interiores dos segmentos não se intersectam, não tem intersecção, ok? Então, se não tem intersecção entre os interiores dos segmentos, a distância entre os dois segmentos SR é uma dentre as 4 distâncias a seguir. RA, o ponto RA para o segmento S, o ponto RB para o segmento S, o ponto SA para o segmento R, o ponto SB para o segmento R. É uma distância ponto-segmento. Quer dizer, não tem como a distância entre os dois segmentos SR ser a distância entre dois pontos de S e de R, ambos nos interiores dos seus segmentos. Com certeza, a distância entre os segmentos SR vai ser a distância entre dois pontos que pertencem aos dois segmentos. Mas, com certeza, um desses pontos vai ser o extremo de um segmento, porque é um segmento de reta. Né? Se fossem segmentos de curva, a coisa seria um pouco diferente. Né? Eu poderia ter aqui 2 segmentos de curva e a distância entre eles ser a distância entre 2 pontos, ambos pertencendo aos interiores dos seus respectivos segmentos. Mas com segmento de reta isso não acontece. Pelo menos um dos pontos é extremo do seu segmento. Então basta você fazer todas essas 4 distâncias ponto-segmento possíveis e pegar a menor delas. Ok? Você faz a distância do ponto SA para o segmento R, do ponto SB para o segmento R, do ponto RA para o segmento S e do ponto RB para o segmento S. A menor dessas 4 distâncias é a distância entre os segmentos SR. Vocês conseguiram visualizar? Conseguiram se convencer, pelo menos visualizando a coisa? Ok? Claro, isso não vale quando os dois segmentos interseção nos seus interiores, né? Se os interiores dos dois segmentos se intersectam, não é verdade que a distância entre os dois segmentos, que é 0, porque eles têm intersecção, né? Mas veja que as 4 distâncias possíveis aqui, todas elas são diferentes de 0, né? A distância desse ponto para esse segmento, a esse comprimento aqui, a esse comprimento aqui, quer dizer, eu tenho 4 distâncias positivas e nenhuma delas é a distância entre os segmentos, porque aqui é 0. Tudo bem? Então, só tem que tratar esse caso, né? Verificar se os interiores dos segmentos se intersectam. Se os interiores se intersectam, eu sei que a distância é 0. Se não, eu calculo as 4 distâncias e tomo a menor. Beleza? Aliás, vamos falar sobre esse problema. Como é que eu sei que os interiores de 2 segmentos se intersectam? Como é que eu faço essa verificação também do jeito esperto? Sem pegar a equação da reta, das 2 retas suporte, né? Um jeito meio geometria analítica de resolver seria:
Pega as equações das duas retas suporte, aí monta o sisteminha das duas equações, acha o ponto de intersecção entre essas duas equações, entre as duas retas, encontra esse ponto de intersecção das duas retas e vê se esse ponto de intersecção está nos dois segmentos. Aí você sabe que aquele ponto pertence aos dois segmentos, portanto, você sabe que os interiores, né, se intersectam. Esse é um jeito bem de geometria analítica de resolver o problema, e nada é geometria computacional. Um jeito mais esperto aí, que vai envolver muito menos operações computacionais para serem realizadas, um produto vetorial, muito bem. Se os interiores dos dois segmentos não se intersectam, com certeza tem um dos dois é tal que ambos os dois pontos do outro segmento estão do mesmo lado da reta suporte. Vamos lá, ficou confuso. Vamos dar nomes aqui aos segmentos que eu coloquei no desenho, né? Segmentos SR, legal? Se os interiores dos segmentos SR não se intersectam, ou os dois pontos do segmento R estão todos do mesmo lado da reta suporte do segmento S, ou os dois pontos do segmento S estão todos do mesmo lado da reta suporte do segmento R. Veja que o teste aqui falha quando eu considero o segmento S em relação à reta suporte do segmento R, porque vai ficar um ponto de um lado, outro ponto do outro, mas na hora que eu olho para a reta suporte do segmento S, eu vejo os dois pontos do mesmo lado, do lado direito da reta suporte. Quando os interiores se intersectam, isso não acontece. Quando os interiores se intersectam, para os dois segmentos, as duas retas suporte, eu vejo os pontos do outro segmento, um de um lado, outro do outro. Beleza? Quer dizer que se eu pego aqui o segmento S, AB, né, e faço o produto vetorial desse vetor aqui, AB, com esse vetor, definido aqui por um dos pontos do segmento, aqui no caso vai dar negativo, do outro lado vai dar positivo. Sempre vai acontecer isso, né? Um dos produtos vetoriais vai dar negativo, o outro vai dar positivo, porque um vai estar de um lado, o outro vai estar do outro. Então, se eu multiplicar os produtos vetoriais, eu vou ter sempre negativo. Certo? Então, se o produto dos produtos vetoriais, dos dois jeitos de fazer a conta, né? Então, tem referência ao segmento S, então tem referência ao segmento R. Se tudo der negativo, é porque eu tenho, para cada segmento, os dois pontos, um de cada lado. Aí eu sei que os interiores se intersectam. O teste está correto. Beleza? E produto vetorial também, super simples de fazer. Né? Tal como produto escalar. Então, a gente resolveu a vida aqui, né, com produto escalar e produto vetorial. Eu posso escolher qualquer um dos dois produto vetorial? Eu tenho que escolher os dois, obrigatoriamente. Isso sim, né? Quer dizer, se eu quiser fazer esse vetor com esse vetor e depois com este vetor, beleza. Mas se eu quiser fazer esse vetor com este vetor e este vetor, beleza também. Isso é indiferente. Aí fica a teu critério. Sempre vai dar tipo zero, assim. Se os dois estiverem do mesmo lado aqui, não vai dar negativo. Vai dar positivo, né? Dois do mesmo lado vai dar negativo com negativo positivo ou positivo com positivo positivo. Daí, se acontecer de um ponto estar aqui, bom, daí é aquele caso em que a interseção dos dois segmentos não é nos dois interiores. E a gente não precisa ver esse caso. Né? Porque o único caso que ferra com o nosso algoritmo é o caso em que os interiores se intersectam.
Então, se a intersecção de segmentos não é nos interiores, não tem problema, não precisa verificar esse caso. Tá? Veja que aqui a gente teria a distância zero, né? Desse ponto com esse segmento aqui. Então, já daria certo o algoritmo de verificar as 4 distâncias possíveis ponto segmento. Se for o mesmo segmento, não acontece de eles se intersectarem no interior, né? Não vai dar negativo o produto dos produtos vetoriais. E tá tudo bem, porque quando eu considerar as 4 distâncias possíveis, ponto segmento, as 4 distâncias vão dar zero. O menor delas é zero, é a resposta do problema também. Tá tudo certo. Beleza? Legal, né? Pouca conta resolve tudo. Isso é bacana. Nem sempre problemas de geometria são assim. Às vezes, problemas de geometria envolvem se tratar um monte de caso à parte, e reta vertical, e não sei o quê. Às vezes as coisas são feias, mas não é o caso. Esse problema aqui, um pouquinho a gente conseguiu resolver, né? Bonito. Vamos abrir um problema que foi elencado aí para como é que eu deixei? As oficinas estão aqui em cima. É esse problema do bcrawl 1844 que a gente vai fazer esse problema aqui. Obrigado, bcrawl, por não lembrar que eu loguei ainda ontem. Pedi para me lembrar por 7 dias, mas hoje ele já me esqueceu. É assim, né? Complicado quando no dia seguinte a pessoa já esquece, né? Obrigado, Rita. Vamos, antes de a gente fazer esse problema aqui, como tem gente nova aí no clube de programação, que talvez não tenha visto ainda a gente fazer algum probleminha de programação produtiva juntos, eu escolhi um probleminha aqui para a gente aquecer os nossos dedos, tá? Bem simples, não envolve nada de conteúdo, de geometria ou de qualquer outra coisa, só mesmo para a gente aquecer os dedos com programação, e aí a gente volta para o assunto de segmentos de reta, e faz esse problema aqui, que inclusive vai envolver até mais uma outra coisa, que é o problema da árvore geradora mínima em grafos. A gente precisa lembrar aí do conteúdo, ou quem nunca viu também não vai ter grandes problemas para entender a solução desse problema das relíquias da morte do bcrawl. Tá? Então, rapidinho aqui nesse problema que foi elencado para o aquecimento nosso, o problema é o seguinte. Não sei se alguém que falou alguma coisa ali na transmissão. O pessoal da transmissão está me ouvindo e vendo bem? A conexão está boa? Sim, está bem boa. Beleza, obrigado aí, Mário. Obrigado, Pietro. Vamos embora. Deu umas travadas, Pietro falou. Mas em geral tá bom. Tá legal. Tá bom, obrigado. Bom, aqui a gente tem uma pessoa, o Vlad, que ganhou um pacote de balas doces, né? São N tipos de balas e tem uma determinada quantidade aí de cada tipo. Por exemplo, aqui, ó, ele tem 2 tipos de bala. A bala do primeiro tipo tem 2 balas e do segundo tipo tem 3 balas. Ou, segundo caso de teste, ele tem uma bala só de um tipo e tem 2 balas daquele tipo. Ou aqui, ó, tem uma bala do primeiro tipo, 6 do segundo, 2 do terceiro, 4 do quarto tipo e 3 balas do quinto tipo, etc. Tudo bem? E o que ele quer é o seguinte. Ele sempre vai comer a bala que mais tem daquele tipo. Então, nesse caso de teste que eu selecionei, ele é obrigado a comer a bala do segundo tipo, porque é a que tem mais. Tem 6 balas do segundo tipo, então ele vai comer uma bala do segundo tipo. Aí ele vai olhar de novo, né? E vai ficar 1, 5, 2, 4, 3. Né? Então ele vai ser obrigado a comer de novo uma bala do segundo tipo. Só que isso ele não quer. Ele não quer comer
duas balas do mesmo tipo consecutivamente. Isso para ele não é bom. Né? Então, ele quer saber se, dadas as quantidades das balas que ele tem, ele vai acontecer de ele comer sempre alternadamente, nunca vai acontecer de ele repetir o mesmo tipo de bala, dado que ele sempre come a bala da que mais tem, do tipo que mais tem. Ok? Então, para o primeiro caso de teste, em que eu tenho 2 e 3, ele vai comer bala do tipo 2, aí as duas balas vão empatar, empatando ele pode escolher, aí ele escolhe então comer do tipo 1, que ele fica feliz, né? Aí ele volta a comer do tipo 2, 1, tipo 2. Então ele tem como ficar feliz para o primeiro caso de teste. Por isso que a resposta para o primeiro caso de teste é yes. Segundo caso de teste, tem um tipo só com duas balas, ferrou. Ele não vai conseguir comer as duas balas de tipos diferentes. Né? Terceiro caso de teste, ferrou também, porque ele vai ser obrigado a comer duas balas do tipo 2 até conseguir comer alguma bala diferente. Então, por isso que a resposta é não. Aqui, quarto caso de teste, é sim, né? Pode comer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Comeu tudo e não repetiu. Aqui, uau, ele pode ficar brincando, né? Come tipo 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, até que chegue a ambos os valores iguais a 1. Isso vai acontecer. Né? E aí ele termina comendo os três tipos, então a resposta é sim. Okay? O último caso de teste, fala só, resposta sim também. Beleza? E aí, um programa legal para aquecer, né? Aquecer não só os dedos, mas aquecer o cérebro também. Vocês conseguem pensar numa solução computacional para esse problema? Que tipo de verificação a gente tem que fazer sobre esse conjunto de valores para saber se dá para comer as balas do jeito que ele quer? Alguém tem uma ideia? Acho que tem alguma coisa a ver com se o número de tipos de bala é par ou ímpar. Não. Não. Basicamente, o que tem que fazer para cada teste é só verificar os dois maiores valores, as duas maiores quantidades de bala. Porque se a diferença entre esses dois maiores valores for 0 ou 1, a gente pode ir alternando comer balas desses dois tipos. Quando a gente chega a um ponto em que esses dois valores se igualam a um terceiro tipo, a gente pode incluir esse terceiro ou quarto tipo nessa alternância, né, alternando entre todos esses valores. E agora, são valores que a gente sabe que, pelo menos com eles, a gente consegue alternar. E, claro, outros tipos podem entrar na alternância, sair da alternância, mas a gente sabe que, sim, pelo menos com esses dois maiores valores, a gente consegue brincar e fazer o nosso amigo ficar feliz. E essa é a solução do problema. Descobrir quais são os dois maiores valores da sequência e ver se a diferença entre eles é 0 ou 1. Ok? Vamos embora. Então, implementar rapidinho aqui para aquecer os dedos. Lembrar que eu preciso alternar modo de apresentação e apresentar só o Emacs. Deixa eu ver se é esse Emacs aqui. Lembrei para nessa do trabalho, tinha que não falar. Beleza. Esse é o Port Forces. E a ID dele é 1660B. Ups. Esse momento aqui. Forces 1660B. Só que eu tenho uma coisa errada. Esse aqui é o terminal. Qual é o terminal que eu quero? Eu estou com dois terminais abertos. Ah, tá. Verdade. Uma janela. Abrir o terminal aqui. Aqui.
Abrir com forças 1660B. Vamos lá. A gente vai escrever um código em C++. Nosso esqueletão básico de código C++ é assim. Inclui toda a SQL de uma vez, mais fácil do que ficar incluindo 1 milhão de bibliotecas separadas. A gente tem um array A de N valores. Então, N vai ser o tamanho útil do array A. A gente sabe que, no máximo, o problema fala em quantos valores no máximo? 2 vezes 10 na quinta valores. Então, 2 vezes 10 na quinta valores, né? Esse aqui é o nosso 2 vezes 10 na quinta. É um número um pouquinho maior do que 2 vezes 10 na quinta, mas a mesma ordem de grandeza, e a gente usa os zeros para contar os dígitos, para não se perder na quantidade de zeros, não se perder na contagem da quantidade de zeros, né? É um problema de múltiplos de teste. E a primeira coisa que a gente faz no programa é ler quantos casos de teste vão vir na sequência. Certo. Oi. Esse foi um negócio que eu fiquei em dúvida quando eu vendo as primeiras variações. A gente sempre usa a alocação estática dos vetores, assim. Não sempre. Não sempre. Mas, geralmente. Quando dá para usar a alocação estática, é melhor usar a alocação estática. É mais fácil de usar a alocação estática. Mas esses programas, eles não têm o máximo de memória que você pode usar? Isso eu tô falando. Mas é que o problem setter garante para você que os dados... que não vai haver mais do que 2 vezes 10 na quinta valores. Então, se o problema se a descrição do problema está falando isso para você, com certeza vai ter um caso de teste, ou até mais, que vai ter esse tamanho. Então, você vai ter que pagar essa quantidade de memória para esse caso de teste, para o pior caso. Se você vai ter que pagar essa quantidade de memória para o pior caso, então já previu o pior caso e pronto. Né? Então, aqui eu vou rodar o programa, esse número de vezes, certo? Esse while n cases menos menos tem o efeito de fazer tudo para dentro do while rodar n cases vezes, né? Sendo n cases, number of cases, o número de casos de teste que foi lido ali naquele scanf. Beleza? Agora, dentro de cada caso de teste, né, a cada vez que eu vou rodar o programa, eu vou resolver o problema, o que eu vou fazer é ler o inteiro n e ler os n valores, né? Então, aqui estou lendo os n valores. Li os n valores. Bom, como é que eu pego os 2 maiores valores de um vetor? Você pode fazer isso com 2 varreduras lineares, né? Na primeira varredura, você pega o maior valor. Na segunda varredura, você marca, né, aquele valor que você pegou para não pegar ele de volta e pega o segundo maior valor. É um jeito super eficiente, porque daí é um algoritmo linear. Envolve escrever 2 for. Envolve escrever 2 linhas de código. Tudo bem. Um jeito ainda mais fácil, que envolve escrever menos coisas, é ordenar. Né? Ordena, pega o penúltimo e o último elemento do vetor. E para ordenar, eu faço isso aqui, né? No C++, pronto, ordenou. E aí eu sei que o maior valor é o A na posição N-1, e o segundo menor é o A na posição N-2. É um pouco mais custoso em tempo? É porque ordenação não é O de N. Ordenação é O de N vezes log de N. Tem um fator log aí, não é linear com fator log. O fator log não é um problema quando o tamanho da entrada é 2 vezes 10 na quinta. Né? Isso aqui dá para pagar tranquilamente. Esse fator log ele vai funcionar como uma constante mesmo e está tudo bem. A gente não vai ter diferença do algoritmo linear para o algoritmo N log N numa entrada pequena dessas, né, de tamanho 2 vezes 10 na quinta. Isso vai rodar a fração de segundos do mesmo jeito. Okay? Não a diferença não é perceptível. Se não é perceptível, a gente vai para a ordenação e fica feliz. Okay? Então tá, né? Tem o caso só
do n igual a 1, tem que tratar a parte, porque no caso do n igual a 1, eu não posso querer fazer a posição n-2, isso dá falha de segmentação. Né? Então, o caso do n igual a 1, o que a gente vai imprimir, que é uma string, né? Pode ser tanto yes ou no, dependendo do que, não de qual teste. O teste que ele vai fazer é só verificar se a quantidade de balas daquele tipo, na posição 0 do vetor, né? Se essa quantidade é igual a 1. Só uma bala pelo menos duas balas, não. Senão, não entendi. O ternário? Ah, o ternário é bem legal. O ternário é... Eu vou usar qual valor? Vou usar string yes ou vou usar string no? Então, eu seleciono qual string eu quero usar, dependendo do resultado de um teste. Né? É o teste, interrogação, valor 1, 2 pontos, valor 2. Beleza? Eu adoro ternário. No outro caso, a gente vai ver se o A posição n-1 menos o A posição n-2 é maior ou igual que 2. Né? Se for maior, se for menor ou igual que 1. Se for menor ou igual que 1, é yes. Se não, é não. E é isso. Alguém viu como tem uma barbeiragem de código aí? Não? Então a gente vai compilar e testar. Só reclamou dos scanf. Vou montar uma entrada. Pegar a entrada lá no na própria descrição do problema. E deu a mesma resposta. Selecionar e vamos submeter. Olha, aparentemente eu não estou... Eu estou lá no Google Meet. Susto. Achei que tinha caído da transmissão. E o Code Forces também não lembra de mim. Ok. E passou. Foi accepted. Ok? Ganhamos balão. Bom, gente, vamos fazer então agora o probleminha lá que eu tinha colocado do BigCrowd.
Coisa que tá confusa aqui. Tem janela demais aberta, eu tô ficando perdido. Bom, nesse problema aqui das relíquias da morte, a gente vai receber um conjunto de relíquias. Cada relíquia é um segmento de reta que foi encontradas aí num sítio arqueológico. E a gente quer construir estradas para conectar todas as relíquias. E a gente quer gastar o mínimo possível para construir essas estradas. Então, a gente quer que a soma total dos comprimentos das estradas construídas seja a menor possível. Tudo bem? Então, as estradas precisam conectar duas relíquias, né? Precisam ser segmentos de reta conectando dois outros segmentos. E a gente quer que todos os segmentos estejam interconectados, né? Que haja um caminho de qualquer segmento para qualquer outro segmento. Ok? Bom, esse é exatamente o problema famoso aí, né, da teoria dos grafos, já abordado aqui também na iniciação, que é o problema de você encontrar uma árvore geradora mínima de um grafo. Então, uma árvore, recapitulando rapidinho aqui, então, quando você tem um grafo em que as arestas possuem custos, né? 1, 5, 6, 2 e 3, certo? Então, você quer selecionar algumas dessas arestas, de modo que, com as arestas selecionadas, você tenha uma árvore, né, que essas arestas induzam uma árvore. Então, tem que haver caminho entre qualquer par de vértices, tudo tem que estar interconectado, mas não pode haver ciclos. É a conexão com o mínimo possível. Tudo bem? Então, a gente quer uma árvore que conecte todos os vértices do grafo, de modo que o custo total da árvore, né, a soma total das arestas da árvore, seja a menor possível. Né? Esse problema tem vários algoritmos que resolvem, né, o problema da árvore geradora mínima. Os mais comuns aí são, os mais usados em competições de programação, são os algoritmos de Kruskal e de Prim. No nosso caso, o caso do nosso problema ali, o grafo é um pouco especial, porque ele é um grafo que a gente chama de grafo completo. E aí, para grafo completo, o problema ele é ainda mais fácil. Eu sei, para qualquer par de relíquias, aqui cada relíquia, veja, eu estou representando por um único vértice. Né? Cada vértice aqui representa uma relíquia, que na verdade é um segmento de reta, são 2 pontos. Mas aqui, eu estou representando nesse desenho, nessa ilustração, por um único vértice do grafo, tudo bem? Eu consigo calcular, para cada par de segmentos, a distância entre eles. Por aquele algoritmo ali que eu ensinei para vocês, como que a gente calcula a distância entre 2 segmentos de reta. Então, para qualquer par de vértices, eu sei calcular, qualquer par de relíquias, eu sei calcular a distância entre aqueles 2 segmentos de reta. Ok? Então, é um grafo completo. Porque para qualquer par, eu tenho aresta, eu tenho uma distância associada. Tudo bem? Nesse caso, a gente pode utilizar uma versão do algoritmo de Prim, bem simples, que é a seguinte. A gente vai começar com um vértice, né, ele é a nossa árvore inicialmente, um vértice só. E aí, para todos os demais vértices que não estão na árvore, a gente vai pegar, vai considerar, né, a distância desses vértices em relação a algum vértice que já está na árvore. Aquele que tiver a menor distância, quer dizer, aquele que tiver a aresta que tiver o menor custo dentre essas arestas, né, que levam algum vértice de dentro para algum vértice de fora, a gente toma aquela aresta. E assim vai expandindo a nossa árvore iterativamente. Então, a cada iteração, eu seleciono alguma
das arestas do corte, né, dessa árvore que está crescendo. Alguma aresta que liga algum vértice dentro da árvore para algum vértice de fora. Tudo bem? É só pegar aquela aresta que tem o menor custo. Se eu sempre seleciono a aresta de menor custo, e assim essa árvore vai crescendo, e vai crescendo, até que uma hora eu tenho todos os vértices cobertos, e o algoritmo garante que a árvore construída desse jeito é mínima. A gente tem a garantia da ultimalidade. A vantagem aqui é que o grafo é completo. Sendo o grafo completo, tudo que a gente tem que fazer é, para o vértice com o qual a gente começa a construção da árvore, a gente guarda para cada um dos demais vértices um valor, né, que eu vou chamar de distância, que é o custo dessa aresta aqui, em relação ao vértice inicial da construção da nossa árvore. E aí, toda vez que um vértice entrar na árvore, ó, esse vértice aqui entrou na árvore. Tudo que eu vou ter que fazer é considerar os demais vértices e ver agora as arestas que os demais vértices formam como o vértice que entrou. E se, por exemplo, esse vértice V aqui, a distância dele era 5, mas o custo da aresta do V para o vértice que entrou é 4, eu vou lá e troco esse 5 para 4. Porque esse 5 correspondia, né, a alguma aresta de custo 5 que o V tinha com alguém que já estava na árvore. Mas agora que entrou um cara novo na árvore, esse cara relaxa as distâncias de todos os vértices. A rigor, no algoritmo de Prim clássico, quando o grafo não é completo, a gente faz isso utilizando uma fila de prioridade, uma heap. A gente nem precisa disso aqui para o grafo completo. A gente pode fazer com vetorzão mesmo, porque o grafo é completo de qualquer forma, a gente vai ter que passar por todos os demais vértices a cada iteração. Então, a gente vai ter um custo linear de qualquer forma para atualizar todo mundo e para selecionar o mínimo, e está tudo bem. Tá legal? A gente conversou também já sobre isso, sobre algoritmo de Prim para grafos completos, quando tratou do assunto de árvores geradoras mínimas na hora júnior. Tá? Só recapitulando o algoritmo, que é um algoritmo bem simples mesmo, não tem muito segredo. A parte legal da implementação da solução desse problema está justamente na distância de segmentos ali, que é o que a gente vai fazer, o código, e vai ser bacana. Ok? Então, vamos escrever o código da solução desse problema. Só recapitulando aqui, ou falando, né, com um pouco mais de detalhes como é que é dada a entrada. Na entrada, a gente tem o número de segmentos, primeiro, ó, 7 segmentos. E aí a descrição de todos os segmentos. Como é que eu descrevo cada segmento? Eu descrevo cada segmento pelos 2 pontos que formam aquele segmento. Então, ponto 00, ponto 32, ponto 112, ponto 117, ponto 94, ponto 77, assim por diante. Então, cada ponto é dado pelas coordenadas cada segmento é descrito pelas coordenadas dos seus 2 extremos. Ok? Beleza. Vamos lá. Vamos rodar. No código, eu vou fazer algumas coisas bem legais. Então, especialmente coisas bem legais relacionadas a problemas de geometria que vocês podem usar aí para outros problemas, tá? Para trabalhar com vetor, trabalhar com segmento de reta, trabalhar com ponto, vai ser divertido. Esse é o Emacs, onde eu estou codando. Ok. Esse é o bcrowd. 1844. Eu vou começar, então, definindo algumas coisas de geometria que vão nos ajudar. Tá? Claro, primeiro aqui, né, criando o nosso cabeçalho, o nosso programa C++. Esqueletão do programa. Eu vou começar definindo o que é um ponto. Então, o ponto é dado pelas suas 2 coordenadas, x e y. Tá legal? Vou ter que trabalhar com double aqui, né? Porque, por mais que o problema garante
por mais que o problema garanta que as coordenadas de todos os pontos da entrada são inteiros, quando eu fizer aquela operação de transladar o ponto A de um segmento AB por um vetor, né, por aquele vetor AC, aquele ponto C, que eu obtenho pela projeção ortogonal do vetor AP no vetor AB, aquele ponto C pode não ter coordenadas inteiras, né? Então, por isso eu estou trabalhando aqui com coordenadas de ponto flutuante, né? Coordenadas não necessariamente inteiras. Vou definir o construtor aqui, para ponto, construtor quando não recebe argumentos e construtor quando recebe argumentos. Se eu passo lá para criar um ponto 2, 5, né? Passo dois valores 2 e 5 para criar um ponto, então o que eu tenho que fazer é inicializar os membros y e x com os valores y' e x', respectivamente. A linha eu coloco um underline na frente. Senhor, Oi. Esses problemas nunca valem a pena de classe. A gente não trabalha com orientação a objetos em programação competitiva. Não faz sentido, porque a gente está trabalhando com problemas de programação, não com problemas de desenvolvimento de software, e vai ser muito mais um overkill de tempo e esforço que você vai ter ali para fazer um programa orientado a objeto que não vai servir para nada, porque os programas que a gente faz em programação competitiva, eles são programas que são autocontidos, né? É um único arquivo que resolve todo o seu problema, e é desenvolvido só para você, né? Não é um software, não é um sistema que vai integrar com outros módulos, feito por outras pessoas, então é um programa, não é um software, né? Então tem uma certa diferença conceitual aí entre as coisas. É uma competição de programação, a gente tenta trabalhar com a coisa o mais limpa possível, para focar em algoritmos, para focar em algoritmos de complexidade, para focar em soluções computacionais, e não em coisas que são mais relacionadas a projeto, a sistemas, né, mas que não são objeto a gente não quer poluir, na verdade, né, a programação com essas coisas. Você poderia usar classe aqui, mas eu não sei se vale a pena. Eu não vejo nenhuma vantagem, na verdade. C++, né? Eu poderia, ao invés de usar struct, usar classe. Mas, sei lá, para quê? Né? Os membros eu vou ter do mesmo jeito. A vantagem com classe eu poderia definir membros privados. Para quê? Não faz muito sentido, na verdade. Isso não é orientação a objeto, né? Só definir classe ali ainda não é orientação a objeto de verdade, né? O que é um segmento? Um segmento é 2 pontos. Eu defino um segmento pelos seus dois extremos, A e B. Também vou colocar aqui os construtores. A quando recebe o ponto A', B quando recebe o ponto B'. Vou definir vetor também. Vetor é a mesma coisa que ponto. A diferença é que para ser o construtor é quando eu passo 2 pontos A e B. Para criar o vetor B, o vetor B tem coordenada x igual a bx menos ax, e coordenada y igual a by menos ay. Ok? 3 estruturas básicas para trabalhar com geometria. Ponto, segmento e vetor. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer um comentário em relação a isso? Não? Beleza. Básico aqui, a gente vai ter um conjunto de N relíquias. As N relíquias são segmentos de reta, vou chamá-las de relíquias mesmo. O problema fala que são no máximo 1000 relíquias. E a primeira coisa que a gente vai fazer lá no N e ler as N relíquias.
Então, para ir de 0 até n-1, a gente vai ler 4 valores, né? Eu vou chamar aqui x do ponto A, y do ponto A, x do ponto B, y do ponto B. Aqui pode ser inteiro, não tem problema. Eu vou ler esses 4 valores inteiros. XA, XB, XA, YA, XB, YB. Então, eu vou criar ali, naquele vetor de relíquias, na posição I, isso é um segmento, eu vou criar o segmento definido pelos pontos. 2 pontos, né? O ponto XA, YA, e o ponto XB, YB. Beleza? Então, veio as variáveis inteiras ali só para leitura dos valores, para já jogar no vetor, utilizando os construtores das structs ponto e segmento. Ok? Perguntas, dúvidas? Não? Claro, né? Você poderia, mas eu não acho legal, porque são 4 valores, você poderia ter feito algo do tipo, esse scanf, e colocado lá, relíquia e ponto A ponto X, né? Aí, relíquia e ponto A ponto Y, mas, sei lá, eu acho que está escrevendo demais. Eu prefiro ler em 4 variáveis e jogar usando os construtores, parece que fica mais claro o código para mim, não sei porquê. Pelo menos a chance de eu fazer uma cagada digitando é menor. Tendo as relíquias, né, eu vou rodar o algoritmo de prim. Não passo nada, porque está tudo global mesmo. O algoritmo de prim já vai retornar o valor do custo mínimo dessa árvore geradora mínima, né? E eu já posso imprimir esse valor. E uma coisa que eu não falei, mas o problema pede para você pegar um resultado, que não necessariamente é o inteiro, porque envolve soma de distâncias entre segmentos, e para arredondar para cima, para o inteiro mais próximo. Tomar o teto do valor, né? Então, eu preciso chegar aqui e colocar a função zero, né, que é para arredondar para cima. Não, vou implementar ainda. A gente gosta no clube de fingir que as coisas já existem, para não parar o que você está fazendo para ir fazer, para voltar, porque esse tipo de troca de contexto não é legal no processo de escrever um programa. É bacana que as suas funções sejam curtinhas, você pega uma função e escreva ela do começo ao fim, porque a tua atenção está focada para aquela função naquele momento. Se você precisa de coisas que não estão implementadas, você finge que está implementado, e depois você vai implementando os buracos que estão faltando. Esse tipo de prática de programação é bom, porque você está sempre com a atenção focada em alguma coisa só, e não fica trocando o contexto, contaminando o contexto, a chance de você fazer alguma besteira maior. Legal? Algoritmo de prim, a gente vai implementar, só uma coisa, que a função ceil, ela retorna um double, ela não retorna um int. Por mais que o valor seja um inteiro, né? Mas é um inteiro, ainda assim, representado em ponto flutuante, representado em double. Então, só para ser bem, assim, coerente com o que eu estou fazendo, eu vou imprimir como um double, sem nenhuma casa decimal, tá? 1.0 LF. Daí fica tudo, não sei, bonitinho. Eu acho que colocar um % D ali envolve um casting, na verdade, né? Ele vai ter que converter para inteiro para fazer... Não sei, dá na mesma. Provavelmente aqui você não tomaria resposta errada por isso, mas eu gosto de colocar o LF.0. Vai ser coerente, né, com o tipo de retorno da função ceil. Beleza. Vamos implementar o prim, né? A gente precisa implementar essa função. Só que antes de implementar o prim, eu vou implementar, porque eu sei, né, o prim tudo vai depender de calcular as distâncias entre os segmentos. Então, para calcular essas distâncias entre os segmentos,
Eu vou primeiro implementar a parte de distância de segmentos, depois a gente implementa lá o algoritmo de primo, até porque o algoritmo de primo não é difícil, né? Então, vamos focar agora na parte de distâncias entre segmentos. Eu preciso, então, calcular uma função, implementar uma função, vou chamar de dseg, e dados os dois segmentos SR, calcula as distâncias entre esses dois segmentos, né? A gente já viu que o caso ruim é o caso em que esses pontos têm interseção nos seus interiores. Então, eu vou criar uma função que eu vou chamar de intersect, que vê se os interiores têm interseção. Tudo bem? Porque se essa função retornar verdadeiro, eu sei que a distância entre os dois segmentos é 0. Tudo bem? E esse é o caso ruim, né? Esse é o caso que dá ruim no nosso algoritmo. Eu estou tratando ele para o primeiro. Agora, se os segmentos não têm interseção nos seus interiores, eu tenho que considerar, né, 4 valores de distância ponto segmento. Eu vou criar uma função chamada dpseg. Vou criar aqui só o protótipo dela, tá? Que é a distância de um ponto para um segmento. Eu tenho um ponto P e um segmento S, quero saber aí a distância entre o ponto P e o segmento S. Tudo bem? Então, eu tenho que considerar o ponto A do segmento S contra o segmento R, dpseg o ponto B do segmento S contra o segmento R, dpseg o ponto... O segmento S... O segmento R com o segmento S, e o ponto B do segmento R contra o segmento S. Essas 4 distâncias tomam o mínimo delas. Essa é a resposta do problema. Só tomar o mínimo desses 4 valores. Mínimo em C++ não dá para fazer de 4 valores, né? Então, eu faço o mínimo do primeiro com o mínimo dos outros 3. Para fazer o função, a gente tem que implementar essa função que decide se os segmentos se intersectam com seus interiores. Implementar essa função e implementar aqui também a distância ponto segmento. Vocês querem fazer qual mesmo? Intersect? Então, vamos decidir aí se 2 segmentos SR se intersectam nos seus interiores. Eu sei que eles se intersectam nos seus interiores se aquele produto, o produto dos 2 produtos vetoriais é negativo, né? Ambos os produtos são negativos, considerando inclusive as 2 referências. Tá legal? Então, eu vou ter aí uma função cross que faz o produto vetorial de 2 vetores U e V, quando eu passo os vetores U e V. Tudo bem? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o segmento S, o vetor obtido aí pelo segmento S, né, pelos extremos do segmento S, e aí eu pego um desses 2 extremos, pode ser o extremo A, e crio o vetor desse ponto A do segmento S para o ponto A do segmento R. Bem? Faço esse produto vetorial. Pego esse produto vetorial e multiplico. Mesma coisa, só que agora em relação ao ponto B do segmento R. Tudo bem? Lembra do desenho? Do desenho. Ponto A e ponto B. Estou considerando os 2 pontos do outro segmento. Um tem que estar do lado, o outro tem que estar do outro. O produto
dos dois produtos vetoriais tem que dar negativo, porque positivo com negativo vai dar negativo. Dar negativo é menor que zero, né? Aliás, o intersect, o retorno dele não é double, né? Eu quero só saber se intersectam ou não. É 0, 1. Então, é só o teste que eu tenho que fazer mesmo. Tem que fazer esse teste aqui. Então, aqui o vetor de referência é o vetor SA, SB. E ainda preciso fazer a mesma coisa. Aqui, não estou fechando parênteses. Não estou fechando parênteses. Ups. Ah. Por que ele está bugando aqui? Ele não gostou. Ah, sim. O Emacs bugou alguma coisa aqui na... Ah, sim, o produto vetorial vezes o produto vetorial menor do que zero. Ah, o Emacs não gostou de alguma coisa. Sei lá, bugou. Sério? Sério isso, Emacs? Porque o segundo próximo está atrás do primeiro. Não, porque ele que colocou. Deu algum bug no out-indent aqui do meu Emacs. Tudo bem. E a mesma coisa, só que considera agora o vetor RARB com o vetor RASA, certo? E faço a mesma coisa com o outro ponto do S. Isso aqui tem que dar menor que zero também. É um erro das duas coisas. Já vou colocar o ponto e vírgula. Vamos ver esse cara para lá. Sério. Na mão a indentação aqui. Minha mãe está brava comigo. É isso. Tá? Rapidinho, uma coisinha aqui importante. A gente não pode fazer, em hipótese alguma, isso aqui. Menor que zero. Porque a gente está pegando, né, um valor que é ponto flutuante. Comparação de ponto flutuante não é assim que a gente faz. Né? Eu não posso pegar um valor que é um ponto flutuante, que é esse valor aqui, e fazer menor que zero. Né? Porque menor que zero, eu estou falando especificamente de uma representação em ponto flutuante do valor zero. Mas dependendo, sei lá, do modo como as contas foram feitas, eu poderia ter valores que deveriam ser considerados também zero, mas que não estão representados como zero por questões de erros de aproximação que foram se acumulando, porque o flutuante não é perfeito. E aí a comparação dá verdadeiro quando deveria dar falso, ou vice-versa. Né? Então, ao invés de considerar menor do que zero, eu vou considerar menor do que epsilon. Eu vou colocar um epsilonzinho, definir um epsilonzinho global aqui. E aí, menor do que epsilon, eu considero, então, menor do que zero. Tá? O epsilon meu aqui é 10 a menos 9. E aqui também, menor do que epsilon. Ambos os valores menores do que epsilon, aí sim, a fica um pouco mais segura. Isso aí, né? Por causa dos erros de aproximação. Uma questãozinha só, que eu não sei se eu falei para vocês, mas é de pontos colineares. Porque pontos colineares, o produto... Não, qual é o problema com pontos colineares? Vai dar zero? Vai dar zero. É que aqui eu estou fazendo a verificação. Esse menor do que epsilon é menor ou igual que zero. Né? Menor do que epsilon seria o menor ou igual a zero. Não é como se eu quero menor do que zero, tem que ser menor do que menos zero. E aí eu acho que os pontos lineares não dá problema. Os interiores não têm interseção, mas tudo bem.
o que vai ser a menor das 4 distâncias anyway. Não vai correr o mesmo risco de dar true quando é false e regal false? Não, porque o produto C0, que é o caso de pontos colineares, a resposta do problema é a menor daquelas 4 distâncias. Ah, verdade. Zero. Verdade. Então, é a menor das 4 distâncias, eu não tenho por que me preocupar. O caso em que falha o algoritmo das 4 distâncias é o caso de os interiores mesmo se intersectarem. E aí eu posso fazer menor do que zero, só que menor, um valor negativo de verdade. E negativo de verdade é menor que menos epsilon. Né? Beleza. Ok, retorno o menor dessas 4 distâncias. Intersecção. Beleza. Uma dúvida, pergunta? Não? Ok. Rapidinho aqui, distância pontos. Distância ponto segmento, a gente tem que fazer o seguinte. Bom, tem um ponto P e um segmento S. Eu vou criar aqui 2 vetores, um vetor AB, que é o vetor SASB, vetor AP, que é o vetor SA. Okay? Quero fazer a projeção ortogonal do vetor AP no vetor AB. Então, eu tenho que é produto escalar, né, o dot product, do vetor AB com o vetor AP sobre a norma ao quadrada. Valeu. A norma ao quadrado, né? A norma ao quadrado do vetor AB. Certo? A norma ao quadrado é o produto escalar do vetor por ele mesmo. Um pequeno probleminha é que isso aqui pode dar zero. Né? Se o vetor tiver magnitude zero, dá zero. Então, não posso fazer divisão por zero, tenho que tomar cuidado com isso. Eu só vou, então, uau! Ok. E a sonora aí para a oficina. E se a norma dá zero, se a norma quadrada dá zero, quer dizer que o vetor, que o segmento AB não é um segmento, é um único ponto. Se ele é um único ponto, o que eu vou retornar é uma distância ponto-ponto. É a distância ponto-ponto. Esse ponto P para esse ponto A, que é igual ao ponto B, que o segmento S é o ponto. Tá? Então, vou ter essa função distância ponto-ponto que faz a distância entre os dois pontos. Tudo bem? Então, Vai dar zero também? E vocês têm que zero. eles quem? Porque estou falando de um ponto e um segmento. É um ponto para um segmento. Tudo bem? Então, agora eu estou pegando o vetor AP e o vetor AB. E a fórmula que eu falei lá para vocês é que o escalar lambda era o produto escalar dos dois vetores sobre a norma ao quadrado do vetor AB. Lembra? Okay? Ah, não vai ter problema, né? E aí o que eu tenho que fazer aqui é só, bom, seria, né? Pegar o ponto C, que eu obtenho pela translação do ponto A, de acordo com o vetor AB, só que escalado por esse escalar R. Muitas mágicas aqui, né? Muitas funções que eu estou usando sem ter criado ainda, mas tudo bem. Então, pega o vetor lambda AB, sai do ponto A e segue por esse vetor lambda B e ok, você chegou no ponto C. Eu tenho que retornar a distância do ponto C para o ponto P, né?
A gente viu lá a distância do ponto C para o ponto P. Só tem que tratar aqueles casos especiais, que tanto o caso em que o L é menor do que zero, nesse caso eu retorno a distância ponto e P com o A, e o caso lambda ser maior do que 1, né? Se é maior do que 1, eu retorno a distância ponto para P. Okay? Beleza? Coisinhas que faltam aqui. A gente tem que implementar distância ponto. Isso é bem fácil. Pega o vetor AB e retorna a raiz quadrada do produto escalar do vetor AB com ele mesmo. Né? A norma do vetor AB é a distância entre os dois pontos. Certo? A gente não criou ainda os produtos, né? Produto escalar e produto vetorial. Então, o escalar V, o x vezes Vx, mais o y vezes Vy. O vetorial V, o x vezes Vy, menos o y vezes Vx. Certo? Se eu vou pegar um ponto A e transladar por um vetor, eu vou obter um outro ponto, que é o ponto que eu obtenho, né, somando as coordenadas do ponto com o vetor. Então, AX mais o X, AY mais o Y. Operação de translação. Escalar. Eu vou pegar um escalar lambda de um vetor U, isso vai me dar um outro vetor. E esse vetor é obtido só multiplicando lambda pelas coordenadas do vetor. Eu acho que de coisas de vetor, de geometria, é isso. As funções estão aqui. Só que essas funções tinham que ficar para cima, né? As nossas horas juniores, né, as últimas horas juniores têm sido bem grandes, porque a gente está cobrindo já tópicos bem avançados, né? Então, tanto que às vezes a gente tem feito intervalo no meio da hora júnior e depois não faz intervalo. Dado a nossa situação de sonorização aqui, eu acho que antes de implementar o grid de prim, vai ser bom a gente fazer um intervalo. E a gente volta daqui 15 minutos, tá bom? São 18h15 agora, a gente volta às 18h30. Beleza? Obrigado, pessoal.